aconteceu, né? Acontece, tecnologia. Vamos lá. A gente tá usando e abusando delas, né? Mas de vez em quando acontece. Vamos lá, então, em relação às pessoas que estão no Brasil, tá? Já estão com study permit e foram de férias por alguma razão e não conseguiram embarcar ainda de volta. O que vocês precisam apresentar vocês precisam apresentar que você já tem um study permit válido, ok? E de preferência, algum documento provando que vocês já estão estudando ou que estão sendo aceitos já no programa, tá? E quando chegar no balcão de fazer o check-in, é para avisar que vocês possuem essa exceção para entrarem no Canadá antes do dia 30 de junho, ok, pessoal? Isso é importante, tá? O que acontece também, pessoas que tem, né, um visto de estudo aprovado já, mas não pegaram o permit ainda, a mesma coisa. Mostra a carta de aprovação juntamente com a carta de aceitação do college, ok? Isso é importante. Que mais? Para quem vem trabalhar, a mesma coisa, tá? Mostra que você tem um contrato de trabalho já, né? Ou mostra os paychecks, mostra que você estava já trabalhando aqui, tá? E que você tá voltando para continuar o seu trabalho. E para quem tem PR, né, mostra aquela etiquetinha colada no passaporte ou a carta, né, com a sua confirmação de residência permanente no balcão, tá? Gente, é assim, companhia aérea pode não saber de todas as regras, pode não estar atualizado de tudo, tá? Então façam o dever de casa de leve vocês. O Instagram, né, e o Facebook da M Canadá, leva aqui, ó. Então leva esse material, tá? Isso ajuda vocês. A mesma coisa. Olha, estou indo, né, ao encontro do meu marido, né, ou do meu filho, né, que é residente permanente ou cidadão. Leve a documentação que prova uma certidão de casamento. É um momento que quanto mais documentos você tiver num momento desse, geralmente até a Celina falou uma coisa das companhias aéreas, pessoal, lembrando que a companhia aérea pode não deixar você embarcar ali, né? Ela é a primeira, né, barreira, vamos colocar assim, Sim. né? Agora sim, pessoal, de uma maneira geral, Celina, eu diria que todas as vezes eu vi o pessoal de companhia aérea muito bem informado. Sim. Muito Sim. bem informado e assim, super profissionais sabendo o que estão fazendo, mas nunca se sabe, né? Então, por isso, né, tem o máximo de documentos em mãos. Não, e essa doideira toda, se você não estiver pode fazendo mais embarque entrar, nesse pode momento. entrar, tem exceções. No caso do pessoal então, também, gente, né? Não é culpa deles, né? E tem essa possibilidade deles não saberem, tá? Outra coisa, a definição de família imediata, ok? Ela se estendeu um pouco, né? Que família imediata é o quê? Era filhos, né, dependente até 22 anos, né, marido, né, esposa ou common law, né, para quem tem união estável. Essa lista foi estendida. Então agora inclui o pai, né, a mãe, né, a mãe ou pai do acompanhante, né? Essa lista se expandiu um pouquinho, tá? Então é uma outra coisa que vocês vão precisar ter atenção em relação a isso. Eu não vi alguém perguntando, desculpa, eu perdi seu nome, amigo, mas eu vou ler sua pergunta aqui que eu acho que é o mais importante. Sobre a partir do dia 30/6, né? Eu diria que hoje é difícil dizer, né, o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, na verdade, se, né, os números pararem de crescer, né, se a coisa for mais Eu acho que contida, quem vai mandar nisso aí vai ser a Organização Mundial da Saúde, né? E não é somente no Canadá, dependendo do país onde você esteja vindo. Como é que tá a situação no país onde você está vindo também, né? É uma outra coisa que eles vão ter que olhar, provavelmente, certo? Enfim, vamos lá, vamos às perguntas que nós estamos aqui para isso. Vamos lá. Se nós temos alguma informação nova sobre os processos que estavam em análise, paper-based, o que acontece? A imigração continua funcionando, claro, né? Bem mais devagar, né? Então, o tempo de processamento tá levando mais tempo, mas a imigração continua. Portanto, que diariamente a gente continua recebendo updates das aplicações, das coisas que nós enviamos há algum tempo atrás, tá? Nada tá sendo muito imediato, mas eles estão trabalhando. Você tem visto atraso nessas... Já tava, né? Então, agora... piorou só um pouquinho, né? Vamos lá, o que acontece ser demitido e ter um LMIA? Bom, depende em qual tipo de processo você está, tá? É importante entender, você foi desligado ou cortou as horas? Então, se você tem um LMIA, você está preso à empresa, tá? Você não pode trabalhar para mais nenhuma outra empresa, a não ser daquela que está no seu work permit, porque seu work permit é vinculado, ok? Então, conversa com o empregador. Inclusive, o governo está liberando diversos pacotes para ajudar as empresas, né, a não
como é que eu vou dizer? A não demitirem as pessoas, manterem né? as pessoas. Tem sido bem legal aqui. A gente tem acompanhado todo dia aqui o meu primeiro-ministro, né, dando a sua declaração. E ele tem feito bastante coisa na movimentação de ajudar as pessoas, ajudar as empresas, para que a coisa flua da melhor maneira possível. Eu falei disso, pessoal, numa outra live aqui. Já não é a nossa primeira crise no Canadá, vamos botar assim. Nós estamos aqui já há quase 2 décadas, né? E em 2008 nós tivemos uma crise aqui que foi do nosso vizinho, a crise americana. Lembrando que o Canadá, a maior parte, né, da sua economia gira em torno, né, desse comércio com os Estados Unidos. Na época eu falei, dançamos, né, a coisa vai realmente, né, pro buraco agora, né, e tudo mais. E assim, a gente viu muita atitude do governo naquele momento, né, muita atitude assim positiva. Eu lembro que naquela época, né, a gente via a obra em todo lugar, a obra do governo em todo lugar, que era o governo, né, injetando dinheiro na economia e fazendo a economia girar. E eu confesso a vocês que a crise foi muito mais branda do que eu esperava. A minha vida inteira eu trabalhei no Brasil, família de comerciante e tudo mais, acostumado com aquelas crises brabas, e 2008 foi a primeira crise que eu passei aqui no Canadá. E sinceramente, óbvio que foi ruim, mas... No pronunciamento do Trudeau hoje de manhã mesmo, né? Acho que a repórter deve ter questionado. Vocês estão lançando 1000 coisas, né? Vocês vão ter o dinheiro para fazer isso tudo, né? Ele falou, olha, a gente vem, na verdade, economizando, né? Para um rainy day. E agora estamos no rainy day. Então, assim, nós temos a Dia verba... de chuva, né? Nós temos a verba para estar dando apoio aos residentes permanentes, né? Aos cidadãos canadenses... Então a gente tem visto um apoio muito grande, né? Como você mesmo disse, aos residentes permanentes, né? Aos cidadãos, e fazendo a economia girar, né? Agora a gente espera, né, que aí já é um outro papo que não é muito pra gente, né? Que a economia sofre o menos possível depois disso aí, né? Vamos lá, pergunta do Lucas. Consigo ter o visto aprovado sem fazer biometria para que eu possa começar a trabalhar remoto? Lucas, olha só, se o seu trabalho hoje ele é remoto, você não precisa estar no Canadá. Você pode continuar no Brasil trabalhando remotamente, tá? Agora, eles não falaram nada sobre abrir exceção de liberarem os vistos sem uma biometria, ok? O processo está parado exatamente na biometria, ok? Então, não acredito que aconteça. Uma parte não muito prática, né, do processo, vamos botar assim, né? Ele passou a ser mandatório, né? Então, faz parte, na verdade, do processamento. É a mesma coisa, exame médico faz parte do processamento. Se você não tem, você não segue. Né? Então, assim, não acho que esse protocolo vai cair, não, tá? Vamos lá. Cadê as outras perguntas? Tem uma pergunta... Opa, eu não consigo subir isso aqui. Tem uma pergunta da Lorena. Estou com vocês no processo de solicitação do meu work permit, mas minha biometria foi cancelada, tá? O meu processo está parado, ele não terá seguimento até... a biometria até eles resolver essa parte da biometria, né? Sim. A Ana, eu já troquei o início de janeiro de 2020 para maio de 2020. Será que pela situação o Seneca permite outra troca para setembro de 2020? Estoquei antes de março. Ana, se você for cliente da 3RA, bate um papo com o seu consultor da 3RA. Mas uma coisa que eu posso dizer é que a gente tem visto as instituições de ensino serem bem flexíveis, né? Não tem muito como ser diferente, né? Obviamente, a mudança de janeiro para maio não foi por causa do coronavírus, então teria que ser analisado, né? Tem uma pergunta do Fernando. Boa noite, já realizei a biometria e estou aguardando o visto. Caso aprovado, qual o tempo para entrar no Canadá? O tempo para entrar no Canadá vai estar na sua etiqueta, tá? Então ali vai ter uma data limite para você entrar no Canadá. Claro, se você não conseguir entrar antes daquela data, por algum motivo ligado, certo, né, à situação atual do coronavírus, tem que fazer contato com o governo para pedir uma extensão, tá, gente? Então, eles estão deixando bem claro essa parte, né? Quem não consegue entrar, se já estava com o permit aprovado ou com visto, não consegue embarcar, explica por quê. Porque eles sabem também que tem muitos voos sendo cancelados, né? E não tem muito o que fazer. A Ana agradeceu por nada, Ana, é sempre um prazer. Espero que dê tudo certo, aliás, eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
Perfeito. Vamos lá, Daisy. Celina, o governo liberou a entrada para algumas situações, mas as companhias aéreas estão cancelando todos os voos. Tem alguma data determinada para essas entradas? Então, tem que provar por que você não está conseguindo entrar e aí pedir uma extensão provavelmente e vai... Eu acredito que vai ter muita extensão rolando. Foi a pergunta da Fernanda ali, que foi nesse sentido. Embora quem já tenha visto, mas mudou em take para setembro. Como fica a extensão do visto? O meu valeria até março de 2022, curso de 2 anos. Então... se você não conseguir completar, eu acho que você tem... você tem uma razão muito forte o porquê. Acho que a imigração vai esperar essa chuva aí de extensão, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. O seu visto, ok? Ele é até março de 2022, tá? O que isso quer dizer? Na sua etiquetinha tá escrito março de 2022. Quer dizer que você vai poder entrar até aquela data. No momento que você pisar aqui no Canadá, é que o prazo de 1 ou 2 anos, dependendo da validade do seu curso, eu acredito que seja de 2 anos pela data, ele vai passar a contar, tá? Você vai utilizar aquela LOA ali, né? Exatamente. Aviso, tá? Infelizmente, tem muitos oficiais, tanto nos aeroportos quanto nas fronteiras terrestres, que eles não... consideram essa mudança. Isso vai muito da... Não é nem sobre isso. Eles não... Como é que eu vou dizer? Eles estão um pouco perdidos, tá? Algumas vezes eu já vi eles emitirem, por exemplo, o seu permit até março de 2022, com você entrando em fevereiro. Não faz sentido. O visto é visto de entrada no Canadá. É até quando você pode chegar no Canadá. Então, pessoal, chegando no aeroporto, olha pro seu permit. Eu entendo que você já tá nervosa, já tá na fila há um tempo, já tá cansado do voo, que é muito longo. Encarando uma imigração, né? Exatamente, você tá encarando uma imigração que às vezes te deixa nervosa, mas olha o seu permit. Porque se houver um erro, pede pra consertar ali, que depois é muito difícil. Não adianta ir na fronteira, às vezes você não consegue fazer isso de novo no aeroporto. Tenta a boa vontade da pessoa ali na hora, né? Educadamente, olha, eu acho que tem um erro. Esse não é o visto de entrada, o meu curso é de 2 anos, olha aqui minha carta de aceitação, né? Pede na boa que eles com certeza vão olhar. Às vezes. Com certeza eu vou fazer aqui um adendo, contar uma história rapidinha aqui. Lembra aquela vez que a gente entrou nos Estados Unidos, deram um papel pra gente errado? Errado, foi. Aí deram um papel de agricultura, sei lá o que é. Aí quando eu voltei, a gente viu que o papel tava errado, né? Aí quando a gente voltou... Mas aí você falou, você não vai questionar, né? Ok. Aí na outra vez, não lembro exatamente o que houve ali na hora, mas aí eu lembro que aí na segunda vez o oficial da imigração, por que vocês entraram com esse papel errado? Eu falei, que me deram esse papel errado? Você não falou nada? Eu falei, eu vou falar alguma coisa? Você que é oficial de imigração tá me dando papel, eu vou falar o quê? Mas assim, é legal. A Tati Lopes falou isso, né? Meu caso foi exatamente esse. Meu permit veio com a mesma data da validade. Acontece, infelizmente, tá? Mas assim, eu sugiro todo mundo, na hora de entrar, olhar o seu permit para ter certeza. Tá escrito certo? Meu nome tá certo? Né? Minha data de nascimento? Até quando vai meu curso, tá? E, gente, não custa nada. Volta e questione. O máximo que ele vai dizer, não faça online. Mas você sabe que você fez a sua parte em olhar se o documento foi emitido de forma correta. Conversa lá com ele. Pega a sua carta de aceitação e fala para ele, olha, amigo, tudo bem, eu tive que fazer uma mudança por causa do coronavírus, não sei o que e tal. Olha aqui, a minha data, minha LOA tá aqui. Você conseguiria botar aqui no permit respeitando a data do LOA? Vamos ver lá. O que acontece. Pergunta do Carlos. Estou fazendo um college aqui, agora online. Posso voltar e fazer do Brasil, pelo menos por enquanto? Carlos? Vamos conversar sobre isso, Vamos conversar sobre isso. Senta aqui, Carlos. Porque acontece o seguinte, tá? São 2 situações, certo? Você está atendendo as aulas, legal, né? De forma online, oferecido pelo college. Você continua sendo um full-time student. Agora, a outra questão que eu vou entrar é PGWP. Se eu for seguir as regras do PGWP, tem que ser feito dentro do Canadá. Então, a volta ao Brasil, ele pode ser um problema. Eu tô falando isso direto nas minhas lives aqui, Carlos, porque é uma coisa que eu acho bem importante as pessoas terem isso mais mastigadinho possível, tá? Olha só. Existem diversas regras para o seu programa te dar o PGWP, né? Uma delas é que 50% do seu curso tem que ser presencial. Essa eles derrubaram com corona, tá? Derrubaram com corona, ficou legal, né? Mas assim, mais fácil a tequila derrubar, né? Mas enfim. Aí é o seguinte, o que acontece? Existe uma outra regra do PGWP que diz que você tem que ser um estudante dentro do Canadá. Essa eles ainda não derrubaram. Então quando o cliente pergunta pra gente, né? Mas eu posso voltar pro Brasil ou não?
é uma decisão sua. Se você perguntar a minha opinião, eu não iria. Entendeu? Eu vi a Thaisa falou aqui, exatamente, Thaisa, olha só, no sábado, a Thaisa colocou aqui pra gente, obrigado, Thaisa. No sábado, a funcionária da Air Canada não sabia que o governo havia autorizado pessoas com work permit entrarem. Olha isso, eu vi, Thaisa, eu acompanhei um relato de uma pessoa que voltou nesse voo, não sei exatamente qual era a situação dela, mas ela disse que não tinha cobertor no voo, eles não estavam servindo nada, como refeição e tudo mais, mas parece que aquele voo foi o último, né, da Air Canada, parece né? que sim. Pro Brasil, né? Exatamente. Então, bom levar documentos que comprovam. Exatamente, Thaisa. Porque você já tá ali no balcão, gente, você não quer correr o risco, né, da pessoa da companhia falar assim, você não vai embarcar. Então, leva tudo que tem e aí tenta desenrolar ali, porque você pode entrar sim, só tem que mostrar, né, os documentos, tá? Vamos lá, Jaque, sobre o Family Sponsorship, né? Existe o piloto até julho de 2020, certo? Que permite aplicar para o Work Permit também. Você tem alguma informação se o piloto será estendido esse ano? Já que ao longo desses 14 anos trabalhando com o processo de imigração, é muito difícil ter uma certeza, tá? Sim, já tivemos época que tinha, depois eles cortaram e eles voltaram, tá? Então, tem acontecido nos últimos pelo menos 4 anos? Eu acredito que sim, mas a gente não tem certeza disso. Se você tem a possibilidade de fazer a sua aplicação e chegar lá antes de julho, né, da data limite de julho de 2020, eu sugiro que você faça, ok? Porque dessa forma você tem pelo menos a certeza que seu pacote chegou e você faz parte ainda daqueles que têm direito a receber um Open Work Permit enquanto aguardam a residência permanente aqui. Maravilha. Jonathan perguntou aqui, pessoas obesas têm dificuldade no processo de imigração de maneira alguma, Jonathan? Pergunta da Camila, tem work permit, meus pais estavam programando para vir no dia 4 de maio, eles vão poder entrar? Camila, a pergunta a viagem deles é essencial, tá? Porque eles vão ter que pedir uma autorização, né, consular para essa entrada. E eles vão ter que provar que, de alguma forma, vocês foram separados, né, diante a situação do coronavírus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Assim, a pessoa teve um filho aqui. Tá. Né? A pessoa teve um filho, mas a pessoa mora aqui ou não? A pessoa mora aqui, tá estudando aqui, tem work permit aqui e tudo mais, ela teve um filho aqui. Aqui agora, a mãe vir pra cá nesse momento é uma situação... essencial? Depende. A gente sabe que A gente sabe que é, né? A gente sabe que é, né? A gente sabe que é. Tá. A Camila respondeu agora. Estou grávida e viram pro parto. Olha adivinhei, só. Camila. Então, Camila, eu acho que é uma coisa que você pode, na verdade, adicionar essa informação. O que eu faria? Eu pegaria até uma carta do médico para informar quantas semanas você tá, quando é o seu due date, sabe? Colocaria mais informações ali, né? E você pode fazer uma carta. Olha, eu sou sozinha aqui, ou meu marido está trabalhando, eu preciso de um auxílio. Então coloca a sua situação e vamos esperar, tá? Mas legal. A base é essa, a viagem ser essencial e houve essa separação, por isso que chama-se reunificação familiar, para trazer a família de volta que foram separados diante dessa situação. É isso que a gente tem que pensar, tá? A pergunta da Thaís, essa aqui é mais para você. Sabem se está rolando atraso para quem deu entrada no PR? Para quem não sabe o que é PR, é residência permanente, tá, pessoal? Tá tudo mais demorando, né, gente? Então não tem muita opção em relação a isso, tá? Vamos lá, eu tenho outras perguntas aqui. Deixa eu só fazer essa pergunta da Tati aqui, porque ainda não me fizeram essa no ar, eu achei bem interessante. Caso eu tranque o curso aqui e volte para cursar depois, isso pode impactar no meu PGWP? Vamos lá. Se a faculdade está oferecendo um curso online, por que você não está fazendo? É uma opção sua estar trancando. Então, eu diria que pode ser um problema sim. Agora, se você está no Brasil, você está cursando no Brasil, talvez isso afete seu PGWP, talvez eu tenha sabe, minhas dúvidas em relação a isso. A gente espera que eles utilizem um bom senso numa hora dessa, né? Mas assim... sei lá, eu tive que voltar pro Brasil porque lá eu tive a família para me apoiar, que eu não conseguia trabalhar naquele momento. Bem, não sei, aí o governo pode falar, pô, mas a gente tinha IAE, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo, então assim, vai saber, né? Isso aí realmente é uma coisa que não dá para bater o martelo, não. E se nesse momento eles estão aconselhando todo mundo a ficar em casa, evitar saídas, viagens e tudo mais, né? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Acho que é uma decisão mais sua, Tati, mas assim, sinceramente, não dá pra bater o martelo e te dar uma resposta, faz isso que vai estar tudo bem. Né? Muita responsabilidade da nossa parte falar isso.
Então vamos lá. Pergunta: troca de status quando a pessoa entra como visitante. O processo é possível? Sim, ele é possível, portanto que você se enquadre dentro de algumas regras específicas, tá? Então entre em contato com a nossa equipe, a gente vai ter o maior prazer em te explicar como funciona, te fazer também uma timeline de quando que esses passos precisam acontecer para que você caiba dentro dessa possibilidade de troca de status internamente. Tem uma pergunta aqui super legal da Daily Toronto Oficial. Estou terminando o curso agora no fim de abril e teria que fazer o co-op, porém as empresas não estão contratando para o Summer mais. Várias vagas foram canceladas, meu visto vence em novembro, porque quando acontece o Convocation, estou com medo de não conseguir pedir o PGWP do cônjuge. Alguma informação se eles vão estender os vistos? Vamos lá, o PGWP não é do cônjuge, é seu que está se formando, certo? É uma extensão do Work Permit para o seu acompanhante. Agora, vamos lá. No Permit do seu acompanhante, lá embaixo, tem uma parte do Remarks. Tem alguma coisa escrita ali onde ele vai ter que parar de trabalhar quando você deixar de ser estudante? Porque se não tiver, ele vai poder continuar trabalhando. Então, eu não peguei o nome dessa pessoa. Daily Toronto Oficial. Tá, manda um e-mail pra gente, tá? É contest, CONTACT, @ime-canadá.com, tá? A minha equipe vai poder olhar e vai poder te tranquilizar com uma resposta. E deixa eu responder a minha parte dessa pergunta no quesito no Summer agora de maio, né? Eu acho muito... a gente está recebendo, né, updates diários, né, sobre a entrada de maio. Já tem muita escola virando, né, essa entrada para uma entrada online, tá? Para o pessoal conseguir terminar o seu curso e tudo mais. Eu ainda não tive tanta informação para a parte prática. Eu acho que eles ainda estão ali dando uma patinada, tá? Eu acho, e assim, isso aqui é achismo, tá legal? Que assim, todo mundo vai ter que ter, né? É um achismo bem forte, se eu posso colocar assim. Vai ter que ter uma flexibilidade, tá? Nesse momento. A gente está falando de uma coisa sem precedentes aqui, tá? Não tem ninguém com má vontade, não é você que não quer trabalhar, né? E tudo mais. Então, assim, isso tudo eu acho que a imigração vai ter que avaliar depois, tá legal? Com mais calma, né? Os colleges vão ter que avaliar com mais calma. Porque como é que realmente você vai cumprir agora uma parte de trabalho do seu curso se as empresas, na verdade, estão cortando horas, demitindo, né? Sai do seu controle, né? Eu vou te chamar de Daily Toronto Oficial, tá? Sai do seu controle. Então, assim, a gente tem recebido, eu tenho feito vídeos aqui quase que diariamente, trazendo as escolas, tá legal? E botando elas aqui para falarem qual é a decisão delas até o momento, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a gente já convocou todas as nossas instituições parceiras, que são mais de 70, tá legal? E muitas estão pedindo para a gente esperar. Não, eu só vou poder falar depois do 3 de abril, eu vou só poder falar depois do dia 6 de abril. Né? Por exemplo, hoje a gente não teve live, amanhã nós vamos ter 2 lives, né? Então, assim... Uma maravilha aqui. 10 horas da manhã e 11 horas da manhã daqui do Canadá, tá, pessoal? Mais 4 horas pro Brasil, então às 2 da tarde do Brasil e às 3 horas da tarde do Brasil, tá? Às 2 e às 3 horas de Brasília, tá legal? Pra gente conversar, né, sobre... Amanhã vai ser o Mohawk College, tá certo? E outro college... A gente posta daqui a pouco. A gente posta daqui a pouco. Vai subir a agenda. A equipe vai colocar a agenda aí, né? Porque isso tá mudando muito rápido, pessoal. A pessoa aceita, a gente coloca a pessoa no ar. A verdade é essa, porque a gente quer trazer o máximo de informação para vocês o mais rápido possível, tá legal? Então, assim que ainda não tenho visto muito Daily Toronto Oficial, as pessoas falarem muito ainda do intake de trabalho. Então, eu acho que vai ter que ter uma mudança nesse sentido aí. E, obviamente, acho que todo mundo vai ter que se flexibilizar. Não tem muito de onde correr. Gente, uma coisa importante, tá? Para quem está aqui no Canadá e precisa fazer extensão, tá? Não tem brecha sobre isso, ok? O governo já avisou. É para manter, sim, as extensões, faça online, mesmo que demore mais, mas não perca seu status. Lembrando, se você perdeu o status, tudo bem que você tem uns 90 dias para fazer restoration. Só que você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de estudar, a vida muda um pouco, ok? E aí você vai entrar num período onde você não vai ter direito a nada. Isso é complicado, né? Na tua situação, certo?
Vamos lá. Já que pergunto, Celina, vocês auxiliam no processo de Family Sponsor para a província de Ontário? Sim, podemos te ajudar, tá? Você vai preencher um dever de casa nosso, para quem contrata nosso serviço, baseado no dever de casa, eu preencho toda a documentação, né? Eu vou te guiar em tudo que a gente tem que anexar para ter o melhor processo, o mais completo possível, para não ficar nesse vai e vem, porque né, o vai e vem demora. Atrasa, não queremos. A Renata mandou um abraço aqui. Eu e o Francisco falamos pelo Skype, mãe da Júlia de Fortaleza. Um abraço, Renata. Pergunta da Vivi Solidônio. Eu iria para a Pathway 12 semanas com ETA para tentar ingressar no college e mudar o status no Canadá. E agora não sei. Esperar. Não pode fazer o curso? Você pode fazer uma boa parte do curso online, mas na verdade ela está faltando muito pouco. E assim, as escolas elas estão soltando algumas coisas, né, sobre esse curso. Uma parte do curso tem que ser feita no Canadá. Então, assim, talvez para ela que tenha tanto pouco tempo de Pathway, são só 12 semanas, talvez não vale a pena, tá, Vivi? Conversa com o consultor da 3R Intercâmbio, tá? É só mandar uma mensagem aí pelo nosso direct, né? Ou tem pessoal da 3R Intercâmbio aí, tá? Priscila, fala com a Vivi, tenta entender um pouquinho melhor o caso dela, porque ela tá meio que numa berlinda ali, se vale a pena começar o Pathway no Brasil ou não, entendeu? Pergunta do Thiago, boa noite. Por que é tão difícil achar informação de imigração para os territórios do norte? Thiago, faz uma consulta com a gente, que durante a consulta eu faço análise de todas as províncias e eu vou poder te falar também das províncias do norte. Tá legal. Nossa querida Daily Toronto Oficial, coloca seu nome aí, por gentileza, para não ficar te chamando de Daily Toronto Oficial. Lá está escrito que ele só trabalha enquanto eu estudar. Então, nesse caso, ele tem essa restrição. No momento que você se formar, ele vai ter que parar no momento que você receber a carta oficial que você se formou, ele vai precisar parar de trabalhar. Segundinho, pessoal, que o nosso fotógrafo oficial, ele tá mudando ali o filme. Obrigado. Vamos lá. Mas ela não vai conseguir se formar agora, de qualquer maneira, porque ela tem essa parte, tem que ver como é que vai ficar essa Conversa parte. com o college para ver como é que vai ficar essa situação, não? Do co-op dela? Você sabe botar qual college aí que você está estudando? Pra gente, de repente, ver se a gente já tem informação ou não. Aí a dele me perguntou, pode repetir o e-mail, por favor? Não consegui anotar. O e-mail da IME Canadá é contact@ime-canadá.com. Ela falou que já estou conversando com a Priscila. Então tá bom, Vivi. Então, já que você é cliente, converse com o seu consultor para encaixar isso aí, tá legal? A Humber, eu acho que ainda não tem essa decisão dele. Faz um favor para mim, de cabeça aqui, eu não me lembro. Então, das duas, uma. Entra no YouTube da 3R Intercâmbio, porque eu já conversei com o Fábio da Humber, tá legal? Ou, tá, manda um e-mail pra gente pro info@3ra.ca para ver se já tem alguma mudança até em relação àquele vídeo, que o meu papo com a Humber foi semana passada, tá legal? Vamos lá? Sim. Pergunta da Monique. Se o college decide dar o summer break para o meu programa, isso afeta o meu PGWP? Se esse summer break ele for um schedule break, né, que é férias programadas, isso não vai afetar seu PGWP, não. E aí, nesse período, você tem direito a trabalhar por tempo integral, lembrando disso aí, tá? O mais comum, pessoal, da época de férias é ser agora, né, em maio. Em Ontário, a gente tem uma coisa muito peculiar, né? Porque quando você não entra no college em setembro, geralmente você não tem férias. Se você entra em janeiro ou maio, você não tem férias. Mas se você entra em setembro, na maioria dos cursos, na maioria dos colleges, essa época agora você entraria de férias. Tá. Pergunta aqui, existe alguma a chance do governo flexibilizar o PGWP para o visto do cônjuge? Rafael, não sei, tá? O que a gente está vendo muita coisa em relação aos canadenses, residente permanente, né? E aí depois eles começaram a ver os alunos internacionais, os trabalhadores, as pessoas que receberam já o PR. Eu acho que aos poucos a imigração agora, né, vai começar a olhar para a parte imigratória. Mas primeira coisa que eles fizeram, pode fazer aula online, não vai prejudicar o seu PGWP. Foi a primeira coisa a ser liberada. Foi.
Antes de mais nada. Essa então, foi rápida. Essa foi bem rápida. Essa foi e muito foi legal rápida. porque colleges e as escolas de inglês, elas moveram rapidíssimo com isso, jogando as aulas para aula online, para que prejudicasse as pessoas o menos possível. Né? Exatamente. Pergunta da Laís. Recebemos a LOA e enviamos o passaporte para emitir o visto e nos enviaram de volta. Passaporte está em Brasília, mas aparentemente não estão emitindo visto. Sabem algo? Laís, se você fez através do VAC, tá? O que acontece? Realmente os passaportes estão voltando porque o consulado não quer ficar com seu passaporte parado lá, né? Caso você precise dele. Então, quem fez através do VAC, eles estão tendo o processo retornado sim, tá? Isso é fato. Tá legal então. Só pessoal, atualizando aqui a agenda para vocês, tá? Amanhã, às 2 horas da tarde de Brasília, eu converso com o pessoal da Mohawk College. E às 3 horas de Brasília, né? Às 3 horas da tarde de Brasília, eu converso com o pessoal da FDU, da Fairleigh Dickinson, né? Já tem bastante gente aqui que já está confirmando horário com a gente, Algonquin, diversos outros colleges, tá? A University of Canada West, Centennial, Langara. Então fiquem bem antenados. Obrigado, Juliane. A Juliane colocou aqui para você, tá? Daily Toronto Oficial, o link direto aí pro vídeo o meu vídeo com o Fábio da Humber, tá legal? A pergunta da Tia Piger foi eu acho bem pertinente a pergunta dela. A verdade é que muitos canadenses perderam os empregos aí, verdade. Mas eu diria o seguinte, as medidas, aí eu vou falar um pouquinho como empresário, tá legal? As medidas que o governo tem tomado aqui tem encorajado, né, de uma certa maneira, os empresários a não cortarem as pessoas ou cortarem. Obviamente, ninguém gosta de cortar a equipe, isso não existe, né? Eu sou um maluco. Mas, assim, todo mundo morrendo de medo nesse momento, né? A verdade é essa, não tem como ser diferente. Mas as medidas do governo, elas têm sido bem eficazes, né? Eles entraram outro dia com 75%, né, de apoio no sentido na folha de pagamento das empresas. Eles estão vindo com diversos empréstimos para as empresas sem juros, né? Então, assim, o governo foi aquilo que a Celina falou, né? O Trudeau, ele indicou da seguinte maneira, olha, a gente economizou dinheiro para um dia de chuva. E assim, isso eu posso falar porque não é a minha primeira crise no Canadá. A minha primeira crise no Canadá eu já passei, que foi a crise de 2008, né? E realmente foi muito legal, né? As ações do governo do Canadá naquele momento, elas funcionaram muito bem. Porque fizeram um monte de obra, construção, pessoas trabalhando e movimentou a economia, na verdade. A gente não passa assim, não foi tão no sufoco, né, digamos. Vamos lá. Amanhã também vou fazer uma live. Beijo, Luana. Sempre um prazer. Colocou obrigado por todas essas informações que estão durante essa crise. A gente transformou, pessoal, a gente transtornou, a gente está em cima da mesa de jantar da casa, ela virou um estúdio, né? A nossa casa está de perna pro alto, mas não tem como ser diferente, né? A gente está aqui para passar informações para vocês o mais rápido possível. Vamos lá. Amanhã, tá? Eu vou estar fazendo uma live às 4 da tarde, horário de Vancouver, que a gente tem que, né, take turns, né? Cada um faz 1 hora, que seria 7 horas de Toronto, 8 horas do Brasil, tá? Eu vou fazer com o Arnaldo do I Am in Canada, que é preparatório do IELTS, né? Ele vai falar sobre o adiantamento, né? Adiantamento não, o atraso, na verdade, das provas, porque foram canceladas, e como estudar por seu inglês em casa, colocando em foco o seu IELTS. Isso aí. A Renata se apresentou. Meu nome é Renata, muito obrigado pelas informações. Pro nada, Renata. Desculpa, Renata, se eu não consegui ser 100% claro em todas as respostas, mas é porque a verdade é porque eu não sei. E, assim, esse cenário desse semestre de trabalho é algo que está, assim... A gente está trabalhando com as instituições de ensino, né? Eles estão trabalhando com o mercado, porque eles dependem de mercado também para fazer isso acontecer. Mas eu, sinceramente, acredito que todo mundo vai ter que ter uma flexibilidade no final disso aí, que essa história passe, né? E vai ter que ter todo mundo uma certa flexibilidade, porque você não é culpa de ninguém. Vamos lá. Luiz está perguntando, tem programação para os COS de Vancouver?
Então, sim, porque você vai fazer uma live amanhã com uma instituição daqui de Vancouver, certo? Isso, amanhã vai ser uma Mohawk College, que fica próximo a Toronto, não é em Toronto, tá legal? E a FDU, que é Fairleigh Dickinson, a gente tem um mestrado lá da FDU e alguns outros cursos, tá legal? É daqui de Vancouver. E assim, como eu te disse, tá, meu querido? A gente tá, Luiz, convidando todas as instituições e a gente está se encaixando também, porque não tem um porquê, né? Francisco, tá bom, eu quero participar da live com vocês para dar, né, uma resposta para os alunos e tal, mas eu tenho uma reunião daqui a 2 dias, daqui a 3 dias para a gente definir o intake. Eu falo, pô, meu amigo, então vai lá, faz essa reunião, decide depois isso aí e a gente vem aqui conversar. Então fiquem antenados nos canais, né, da 3R Intercâmbio e da M Canadá, e todo dia tem novidades para vocês, né? A gente já fez tem muita coisa legal aí, acompanhe não só no Instagram e no Facebook, pessoal. 3RH Intercâmbio é tudo junto, 3RH Intercâmbio e IME Canadá tudo junto, para quem segue uma e não segue a outra. A gente tá ao vivo aqui com as duas, mas é que assim, por exemplo, a gente sempre foge aqui do nosso tema. Semana passada a gente trouxe aqui um contador para falar sobre o seguro-desemprego, o novo seguro do governo, e tudo que a gente achar que possa ajudar vocês, a gente vai trazer aqui com o maior prazer do mundo, tá legal? Perfeito, Vivi, pessoal. Obrigado, Francisco Celina, 3RAI, Empresas Sérias, estou super satisfeita com o trabalho de vocês. Muito obrigado pelo reconhecimento, Vivi. Fico muito feliz. É para isso que a gente trabalha duro. Tá legal? Muitíssimo obrigado. Perfeito, pessoal. Então vai acompanhando a gente vai colocando nossas agendas. Essa semana ainda eu vou fazer um webinar também sobre os processos de residência permanente aqui através da província, né, de British Columbia, né, que é o programa do BCPMP, assim como eu fiz da semana passada de Ontário. Mandem suas perguntas, que sempre enriquece, né, nossas lives, nossos webinars e tudo que a gente faz. Tá bom, então, muitíssimo obrigado, pessoal, e uma ótima noite para vocês aí. Até amanhã. E de novo, aqui amanhã eu tenho às 10 horas de Vancouver, que são 14 horas de Brasília, um papo com o pessoal da Mohawk College. E às 15 horas de Brasília, às 11 horas da manhã daqui de Vancouver, com o pessoal da Fairleigh Dickinson University, tá? Nossa querida FDU. Um abraço a todos. Perfeito, foi um prazer. gente. E sempre, tá? Muito obrigado pelas mensagens de carinho de vocês, né? Isso tem motivado a gente a continuar toda hora, trazer mais. A gente vê que muita gente dentro do nosso mercado, né, parou de trabalhar. A gente tá aqui igual uns doidos aqui, correndo atrás de informação e tudo mais para vocês. Se alguém tiver um amigo aí, um parente, alguma coisa aí, ó, dentro de jornal, revista, e quiser nos dar um apoio aí, ó, mostre lá um casal doido que montou um estúdio dentro de casa, entendeu? Nos ajude a divulgar, né? Independente de vocês serem ou não clientes da IME Canadá, 3RA, a informação é para todo mundo, tá, gente? Quem quiser compartilhar com amigos, família, quem seja, faça, por favor. Quem quiser trazer relatos pra gente também, a gente, né, gostaria de receber. Relatos são os melhores. Aliás, foi a Thaís que ajudou a gente aqui com os relatos. A Thaís que mandou mensagem falando que ela veio acompanhando nosso trabalho, por isso que ela soube quando era a reentrada dos trabalhadores. A Thaís, né? Pô, perfeito. Obrigado, pessoal. E ó, mandem relatos pra gente, porque a gente usa os relatos para ajudar outras pessoas. A gente compartilha para ajudar outras pessoas. Não precisa do nome de vocês, endereço de vocês, telefone, e-mail, nada disso. A gente coloca, né, como... Só a mensagem. Só a mensagem, exatamente. É essa parte que a gente precisa passar. Tá bom, então. Se quiserem ficar famosos, subcelebridades igual a gente, né? Ok, gente, vamos nessa. Um abraço a todos, pessoal. Uma ótima noite. Tchau, tchau.